Bom dia, irmãos! Nós chegamos na nossa última aula dessa revista que trata sobre o livro de Romanos. A aula é a número 17 e, apesar de ela não ter nenhuma grande lição doutrinária, pelo menos ao meu ver, ela traz algumas informações importantes para a organização da igreja e para a forma que a igreja é formada por pessoas diferentes, por histórias diferentes e por culturas diferentes. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 16, né? Então, Romanos, capítulo 16, do verso 1 ao 27. O título dessa lição é Saudações, Admoestações e Doxologia. Saudações é uma forma de você cumprimentar, né? Então, para simplificar, seria cumprimentos, vamos dizer assim. Admoestações é uma forma de você advertir, orientar, aconselhar. Agora, doxologia, ela significa liturgia, né? Uma forma de você ser devoto a alguma divindade. Então, a doxologia é uma forma de você glorificar a Deus ou de você enaltecer o nome de Deus. Mas antes disso, a gente vai ver que tem uma recomendação no início do capítulo. Então tá assim, Romanos 16, versículo 1 e 2. Diz assim o texto: Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Os estudiosos vão dizer que essa irmã Febe, né, essa diaconisa Febe, alguns textos vão falar serva Febe, ela é a pessoa que está portando essa carta de Romanos. Então, que está portando todas as orientações, desde o capítulo 1, né, até o capítulo 16, ela que está portando essa carta, está levando para a igreja de Roma. Essa cristã aí, essa Febe, ela não é citada em outro momento na Bíblia, tá? Então a gente não sabe muito sobre a história dela. A gente sabe só que provavelmente ela era a pessoa que estava portando a carta e ela foi muito recomendada por Paulo. O interessante desses dois primeiros versículos é que Paulo, pelo menos ao meu ver, é visto sempre como uma pessoa talvez machista, né? Talvez uma pessoa que dá ordens para mulheres da mesma forma que os judeus tratavam as mulheres, né? Em alguns momentos, não vou falar sempre, né? Em alguns momentos, mas nesse trecho especificamente ele fala diaconisa Febe, né? Então ele coloca ela como alguém, vamos dizer assim, relevante, alguém que tem uma relevância ali, alguém importante. O texto vai falar assim, que ela tem ajudado muita gente e a mim também. Isso na minha versão, em TLH. Na outra versão, acho que é o meio da revista corrigida ou revista atualizada, vai falar que ela é protetora de muitos, inclusive de Paulo. Então, cria-se, né, uma imagem bacana para essa Febe, porque ela protege outras pessoas, inclusive protege Paulo. Então, é algo relevante sempre que a gente pensar em um líder homem, judeu e estudado, e também cristão agora no caso, que é Paulo, sendo protegido aí pela irmã Febe. No sentido da palavra protetora, dá uma visão bacana para essa irmã Febe, tá? Continuando, aí sim a gente vai ter as saudações. Eu vou ler aqui dois versículos. O capítulo 16, versículo 3 diz assim: Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eu vou ler também o versículo 7. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Vou ler o versículo 10. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas da sua fé com Cristo. Depois ele também continua fazendo saudações. No mesmo versículo ele diz: Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos no Senhor da família de Narciso. O interessante dessas saudações é que a gente percebe que são diversas pessoas que estão sendo saudadas naquela igreja de Roma ali. E essas pessoas, alguns eles chamam de meus companheiros, outros eles chamam de patrícios judeus, né? Em outras versões vai dizer parentes, né? Parentes judeus. Outros eles vão falar que outros versículos ele vai dizer meus irmãos ou meu irmão. Então, meu companheiro de trabalho. Então, denota que há ali pessoas de diferentes tipos, culturas, pensamentos, né?
e até pessoas que se relacionaram ao longo da vida de formas diferentes com Paulo, né? Alguns estiveram presos com ele, outros abrigaram ele na casa dele, outros foram companheiros de trabalho. Então a gente tem aí saudações para esses grupos aí de pessoas. E até ele fala assim uma coisa talvez mais informal, que seria assim, manda um abraço para aquele pessoal lá da família de fulano, né? Da família que ele fala, a família de Aristóbulo, né? Então ele manda um abraço aí geralzão para a família. Parece uma coisa meio que corriqueira, né? Quando a gente vai em alguma palestra, ou quando a gente ouve alguma palestra, ou quando a gente ouve alguma pessoa falando, ela sempre fala: quero agradecer e mandar um abraço lá para minha mãe, para o meu pai, e para meus tios, para meus irmãos, para meus primos, para o meu amigo que está em casa, e sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então é apenas uma saudação que Paulo está fazendo ali, mostrando que ele está lembrando daqueles irmãos, que ele tem uma consideração para aqueles irmãos, que ele os ama, né? E que tem pensado sempre nesses irmãos aí que são citados no texto. O terceiro ponto são as admoestações, que é o que eu falei, né? Admoestações significa orientações, advertências. Isso aí está lá no versículo 17 ao 20, eu vou ler o 17 ao 20, diz assim: meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé, que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Então, aqui ele dá algumas orientações. A primeira é: permaneçam vigilantes, está lá no verso 17. Ele diz: tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Então é para você dar uma orientação para aquelas pessoas, né? Ó, vocês que estão aí, fiquem espertos, né? Fiquem sempre de olho, porque tem pessoas vindo aí e falando coisas que vão contra o que a gente tem ensinado, né? O que Paulo tinha ensinado, o que o Paulo estava ensinando, vamos dizer. E a gente tem que pensar que aquele momento não tinha um Novo Testamento como a gente tem hoje. Então, se hoje que a gente tem o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas paulinas, as cartas dos outros apóstolos, os livros, todos os livros do Novo Testamento, a gente tem, e mesmo assim há falsos profetas, falsos mestres, há muita heresia, vamos dizer, e há muita bagunça. Hoje, 2000 anos depois que os livros já estão organizados, já estão traduzidos, já estão teorizados, né? Então já tem teoria sobre os livros, já tem estudos sobre os livros, já se sabe quais são os erros de tradução, já se sabe quais são os contextos. Ainda assim, hoje a gente tem muita dificuldade. Então a gente tem que imaginar naquela época onde havia pessoas de diferentes culturas, né? Gregos, romanos, judeus, convivendo ali naquela igreja, e havia com certeza um disse que me disse, né? Não, Jesus disse isso, não é para fazer aquilo, não, isso é, não, aquilo não é. E todo mundo querendo colocar um pouco do que trazia da sua cultura e com certeza dos seus hábitos, até os hábitos ruins. Então Paulo falava: meu, tem que tomar cuidado, tem que ficar de olho nisso daí, para que vocês não se percam, né? Como vocês, que a igreja não se perca, não tome caminhos errados aí. Ele ainda no verso 17, depois 18, ele fala: mantenha-se afastados. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, mas a si mesmos. Então ele fala: ó, fica de olho, percebeu, mantenha-se afastado dessas pessoas. Então não ande junto, não dê trela, não ouça essas conversinhas, não ligue o que eles estão dizendo. E ele fala, por último, cresçam em discernimento, que aí seria: não sejam ingênuos, né? Isso aí está lá no verso 19, diz assim: quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. Então ele fala: ó, nesse sentido, não seja ingênuo, saiba onde você está pisando, saiba que caminho você está tomando, saiba qual é o caminho certo, qual é a diretriz certa, né? Saiba que nem tudo que é falado ali com voz macia, né? Ele vai dizer isso aí lá no verso 18,
voz macia, com conversa macia e com bajulação. Então isso que é dito aí com conversa macia e bajulação só está enganando vocês. Então ele fala, não sejam ingênuos nisso, fiquem espertos. Né? Então essas são as admoestações ou orientações, os conselhos que Paulo dá. E por último, é o que a gente chama de doxologia, que aí seria uma forma de glorificar o nome de Deus, de falar que Deus ele está ali presente, que ele é soberano. Está lá no verso 25 e 27. Diz assim o texto: Louvemos a Deus, pois ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. E de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. E, por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, nesse finalzinho, ele glorifica a Deus, ele agradece a Deus tudo que tem feito. E aí ele fala novamente sobre essa verdade secreta. Já tinha citado isso no texto de Romanos. Esse segredo, essa verdade secreta, que era secreta, agora é conhecido em todas as nações, que é Jesus Cristo. É o Deus encarnado, é o Deus que veio na Terra, é o Messias que foi profetizado no Antigo Testamento, e ele vai dizer que é o Messias que foi profetizado pelos profetas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. Então ele vai falar que Jesus foi revelado através daquilo que os profetas escreveram, que os profetas disseram que aconteceria. Então é assim que Paulo encerra a sua carta. Ele faz uma recomendação para a pessoa que está fazendo a carta, provavelmente, que é a irmã Febe. Ele faz saudações para as pessoas que ele ama, que conviveram com ele, que ele guarda boas lembranças e que tem como irmãos, como parentes. Faz algumas recomendações em relação aos falsos mestres e pessoas que estavam ali provavelmente dividindo ou causando ali um mal-estar na igreja, para provavelmente se promoverem ou pelo simples prazer de estar dirigindo ou falando em público, não sei. Isso é uma coisa que acontece muito nas igrejas e poderia estar acontecendo lá. Então Paulo fala, cuidado com esse pessoal aí que fica com essa conversinha macia, com esses discursos vis, vamos dizer, né? Com esses discursos da boca para fora aí. Se atentem ao que a gente tem ensinado, porque vai ter muita gente que vai querer aí aparecer aí, fazer vocês irem por outros caminhos. E por final, Paulo ele enaltece o nome de Deus, ele fala sobre a eternidade de Deus, ele fala sobre o Messias e fala que Deus é que Deus que torna possível o ser humano se manter firme na fé. Amém? Essa foi a última lição da nossa revista. Nós encerramos o livro de Romanos e agora a gente vai no próximo sábado, dia 5, a gente vai fazer uma live, está previsto para a gente fazer uma live, uma discussão sobre o livro de Romanos e depois a gente vai iniciar o nosso novo estudo. Eu vou deixar para que o pastor divulgue aí em um outro momento, mas a gente vai estudar um novo livro aí da Bíblia. Amém? Fiquem com Deus, um bom dia!